Eu não sei. A crença central da modernidade de que a razão humana é capaz de desvendar tudo, incluindo aquilo que não é desvendável, enfim, é uma fantasia que talvez possa convencer pessoas demasiado cheias de si próprias, mas é uma fantasia, porque não é suposto nós compreendermos tudo. Temos que aceitar, resignar-nos à nossa profunda e miserável ignorância. E aí vem o mistério. Há dimensões de mistério nas nossas vidas que não têm resolução racional. Não vale a pena, podemos desmontar, podemos entrar em argumentos dedutivos, mas não há possibilidade de resolver a dimensão do mistério da existência humana. E um dos motivos pelos quais eu acredito em Deus é precisamente porque há uma dimensão de mistério que não tem explicação humana. O que eu acho. Em relação à adversidade, aquilo que eu acho é que esse é o tema por excelência que a modernidade procurou ocultar. Ou seja, desde o iluminismo, que as pessoas consideram uma coisa, consideram que a felicidade é um direito. Daí que existam aquelas conversas de eu tenho o direito a ser feliz. A felicidade é o meu direito, eu tenho direito a ser... Não é nada direito. A felicidade não é nada um direito. A felicidade é uma coisa que acontece quando acontece. E normalmente acontece por várias contingências. Ou seja, a felicidade não depende da nossa construção individual. Vamos caminhando para a felicidade. O que é isso? Caminhando para a felicidade. Pelo amor de Deus. Quer dizer, se eu estiver minimamente contente e sereno, eu agradeço aos céus. Quanto mais ser feliz. E depois há um problema, que é um problema perverso, é que a obrigação de sermos felizes gera crescentemente maior infelicidade. Uma coisa muito, muito curiosa. A obrigação de ser feliz. A totalitária e a tirânica obrigação de ser feliz. Eu acho que o nosso tempo não tem nenhuma comparação histórica com o facto das pessoas se acharem obrigadas a serem felizes. Isto para os nossos antepassados era uma insanidade. Quer dizer, ser feliz. Não. Enfim, devemos trabalhar para a sobrevivência, devemos tentar ser justos e decentes com os outros, devemos ter os nossos momentos de apaziguamento e de serenidade, etc. Agora, nós somos a primeira civilização que se culpa por não ser feliz. Quando a felicidade, por definição, depende de uma grande margem de contingência que não depende de nós. E a primeira coisa que as pessoas têm a fazer é pura e simplesmente aceitar isso. É resignarem-se ao facto de que a felicidade não é um direito. A felicidade não é um direito. E quando você vê o consumo de antidepressivos, este assustador consumo de antidepressivos, é muito interessante. Porque as pessoas partem do pressuposto de que a infelicidade não faz parte da condição humana. É uma doença. Uma doença. A tristeza é uma doença. É o sintoma de que algo está errado. Não está nada errado. Não há nada de errado com a tristeza. Não há nada de errado com a infelicidade e com a angústia. O que há errado é uma existência humana que procura suprimir as dimensões negras e cinzentas da existência humana. Isso é que é errado. O que é errado é as pessoas procurarem suprimir a infelicidade como se isso fosse uma anormalidade da condição humana. Não é uma anormalidade da condição humana. Faz parte da condição humana. E na minha opinião, é aquilo que mais define a condição humana. Desde logo porque somos mortais. E aqui voltamos ao problema inicial, que é o problema da morte. Portanto, se eu tiver alguns momentos de alegria, alguns momentos de contentamento, eu fico bastante agradecido aos céus. Bastante agradecido aos céus. Eu não peço a felicidade, eu peço alguns momentos de apaziguamento, alguns momentos de serenidade. Por ter lido, às vezes já aconteceu aqui em São Paulo, pessoas falarem comigo, eu gostava de ser colunista, eu gostava de escrever crónicas, o que é que eu faço, o que eu não faço. A primeira coisa é ler. A primeira coisa, de certa forma, as pessoas têm que ser desviadas pela leitura do seu caminho normal. E quando... desejo mimético, não é? Quando as pessoas leem, há um momento em que elas se sentem tentadas a... Será que eu sou capaz de mimetizar aquilo que eu leio? Tudo começa por imitação. Tudo. Na arte, tudo começa por imitação. Picasso, antes de chegar aos quadros cubistas, começou por imitações
rigorosíssimas, clássicas da pintura neoclássica. Tudo começa assim. Eu comecei por imitar. Imitar quem? Comecei por imitar vários autores ingleses, vários autores portugueses, vários autores... enfim, é impossível, sendo português, fugir à influência do Essa. Não há ninguém que escreva em português que não sinta a existência de um pequenino diabinho de cartola aqui no nosso ombro. Há, a dizer-lhe ao ouvido, usa a palavra enxovia, usa a palavra, não sei, usa o adjetivo antes do verbo. Aquelas coisas que o diabinho vai nos dizendo, é impossível fugir a isso, a influência do Essa. Grande parte de... Por isso é que eu acho que o caminho de um escritor em Portugal é, primeiro, deixar o diabinho vir e depois lutar para que ele vá embora. Este é o programa. O programa de um escritor português, por assim dizer, o cursus honorum do escritor português é chamar o diabinho e mandar o diabo embora. E pronto, e quando a pessoa escreve e sente que o diabo já lá não está, ok, está bom. Está perfeito. E eu acho que já consegui isso, e pelo menos eu luto, embora ele regressa sempre. Não é? É impossível, ele intoxicou tudo o que era a literatura portuguesa. Bessa de Queiroz. Ele inventou uma língua nova. E todos nós somos tributários do Essa. Todos. E portanto, o que tivesse que dar algum conselho é simplesmente para que as pessoas leiam todo o Essa e depois queimem todo o Essa. É esse o programa, a terapia. É ler tudo que o Essa escreveu e depois tentar destruir tudo o que o Essa escreveu. E então se a pessoa no final estiver intacta, pode escrever, pode começar a escrever. Eu comecei por escrever num pequenino jornal regional, depois eu tive alguns problemas em tribunal, porque fui processado por abuso de liberdade de imprensa, e na altura essa notícia de que alguém com 18 anos estava com problemas de imprensa em tribunal, essa notícia chegou a um jornal português que já não existe, mas que foi um jornal muito importante, que era o Independente. E então fui convidado para começar por escrever crónicas, comecei a escrever crónicas, comecei a fazer os meus estragos. Mas qual foi o problema que você teve com a justiça? Não, foi um problema... Enfim, eu insultei um vereador de um partido político em Portugal e ele não gostou e ele pôs-me em tribunal. Você venceu a causa? Não, eu perdi, fui condenado. Fui condenado, o segundo processo, não. As coisas terminaram em Pisa, vocês dizem. Mas o primeiro processo eu perdi, fui condenado. Eu tive que pagar, agora já não me lembro se paguei. Mas, aqui você faz o serviço comunitário. Lá não, lá provavelmente tinha que pagar alguma coisa. Agora eu não me lembro se paguei, eu acho que não paguei. Eu era quase menor, não é? Eu tinha 18 anos ou 19. Eu não sei como é que está o meu cadastro, por acaso nunca consultei. Mas eu presumo que ao fim de uns anos eles apagam isso do seu cadastro. Sim, aqui no Brasil não. Não, fica para sempre? Fica para sempre. Você já foi condenado? Não. Não.